Meu caro Giovanni Afonso, eu quero começar falando sobre a polêmica do final do dia, né? A informação que foi trazida inicialmente pelo José Calil, sinalizando que o Luiz Castro teria uma questão financeira, né? Ainda com a Al Nassr, valores rescisórios que continuam sendo recebidos. Isso, de alguma forma, atrapalhava a situação atual do Luiz Castro para que ele assuma um outro clube. De alguma forma, explicando, né, essa demora na resposta do Luiz Castro. É claro que nós buscamos essa confirmação com o Santos Futebol Clube e a informação que nós tivemos foi a mesma do José Calil, que realmente existe esse entrave financeiro que o Calil citou, né? E, de fato, o Luiz Castro continua recebendo valores rescisórios do Al Nassr. Depois, durante o programa Alô Varandeiros, o Marcelo Queiroz, do Comando Alvinegro, me printou uma conversa que teve com o Luiz Castro, Giovanni Afonso, onde o treinador português negou que tivesse algum bloqueio para acertar com qualquer outro clube. Também foi o mesmo que disse o Wagner Frederico à noite, que também teria conversado com o Luiz Castro, e o Luiz Castro teria negado a ele que teria qualquer tipo de impeditivo para assumir o clube A, B ou C. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Giovanni Afonso tem a versão do Santos Futebol Clube, tem a versão do treinador Luiz Castro. Quem é que está falando a verdade, Giovanni Afonso? Os dois estão falando a verdade, Marcão. As duas informações estão corretas. Vamos lá. O José Calil trouxe essa informação na noite de ontem, trazendo essa amarra rescisória que o Luiz Castro tem com o Al Nassr. O que acontece é o seguinte, foi um contrato internacional formalizado com o clube árabe. Então, esses contratos seguem as diretrizes da FIFA. E o que essas diretrizes dizem? Que quando um treinador é mandado embora antes do contrato acabar e tem esses valores a receber, ele irá receber esses valores. Mas, se ele encontrar um novo clube, ele deixará de receber essa quantia financeira. E no caso do Luiz Castro, é uma baita quantia financeira. O Luiz Castro era um dos técnicos mais bem pagos do mundo quando ele treinava o Al Nassr. Então é um valor bem cheio que ele ainda está recebendo do clube árabe. Então a situação é a seguinte, o Luiz Castro está recebendo, mas se eventualmente ele fechar com o Santos ou fechar com outro clube, ele deixa de receber esses valores. E seria isso que também estaria travando as negociações com o Peixe, Marcão. Ele pode assinar com o Santos, não é que ele está amarrado, que ele está proibido de assinar com outro clube. Ele pode sim fechar com outro time, mas ele deixaria de receber esses valores altos, o que não parece ser o interesse do treinador. Então, Marcão, além das informações que estamos trazendo, de que o Luiz Castro quer esperar o término do Campeonato Brasileiro, que ele quer esperar, ver quais as melhores situações que ele terá para escolher o seu melhor destino, também existe essa questão financeira, que se o Luiz Castro fechar com o Santos, obrigatoriamente ele deixa de receber essa parte rescisória do clube saudita, Marcão. Perfeito, então não existe bloqueio, não é isso, Giovanni Afonso? Existe uma condição que ele tem ainda ativa com o Al Nassr, recebendo valores rescisórios, que caso ele decida treinar um outro clube, ele deixaria de receber essas parcelas, mas isso não seria um impeditivo, não é isso? Portanto, é uma decisão do próprio Luiz Castro. Ele pode treinar o time que ele quiser no Brasil ou no mundo todo. Porém, a partir do momento que ele aceite treinar o time A, B ou C, ele deixaria de receber o restante das parcelas. É basicamente por aí, né, Giovanni Afonso? Exato, Marcão. Essa é a situação. Além de toda a demora para querer escolher um melhor destino, tem essa questão financeira que o Luiz Castro não quer abrir mão. Essa questão de FIFA, Al Nassr, multa rescisória, é totalmente decisão do Luiz Castro. Ele não está proibido de fechar com outro time. Até o amigo Varandeiro trouxe aqui, ó. Se ele rescindiu, ele pode ir para onde ele quiser. Exatamente, ele está livre no mercado. Ele pode acertar com qualquer clube. Mas, a partir do momento que ele acerta com outro clube, ele deixa de receber esses valores rescisórios. É tipo uma espécie de seguro-desemprego ali, Marcão. Não sei como funciona no mundo ali do trabalho, no mundo da CLT, mas é basicamente isso, é um valor que ele está recebendo, e a partir do momento em que ele fecha com outro clube, ele para de receber e, obviamente, só recebe o salário dessa nova equipe.
Então tá aí, tá explicado o caso Luiz Castro, então os dois lados falam a verdade, né? E eu achei estranho, porque é claro que nós também confirmamos a informação com o Santos Futebol Clube, e procede a informação que foi trazida pelo José Calil. Em contrapartida, outros colegas falaram diretamente com o treinador Luiz Castro, que negou que teria qualquer tipo de bloqueio, né? Que teria qualquer tipo de bloqueio para assumir o clube A, B, C ou D. Mas fato é, Giovanni Afonso, que essa novela Luiz Castro já se estendeu demais, né? Ontem o Milito foi demitido do Atlético Mineiro, já se fala que o Luiz Castro pode ser nome interessante também no Galo. O Fernando Diniz ontem tropeçou, ruega como nunca e perde como sempre. Não sei até que ponto o Fernando Diniz também vai permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. E o Luiz Castro é um nome muito falado sempre que um clube grande busca um treinador. Então, essa novela Luiz Castro, ela me parece que vai demorar mais alguns dias para ter um final. Do lado do Santos, Giovanni Afonso, e a gente falava um pouco fora do ar sobre isso, até explicando um pouco do nosso atraso, né? Porque a gente estava trocando algumas figurinhas antes do programa começar, porque a verdade é o seguinte, são tantas e tantas informações que a gente começa até a filtrar um pouco aquilo que a gente vai passar para o outro lado, né, Giovanni Afonso? Para os nossos amigos varandeiros. Porque a gente recebe tantas informações, uma hora o Santos está tratando com o Renato Gaúcho. Aí a gente descobre que o Renato Gaúcho disse não ao Santos Futebol Clube. Aí beleza, se você está tratando com o Renato Gaúcho, talvez você tenha mudado o plano para um treinador brasileiro ao invés de um treinador estrangeiro. Não, a gente descobre que o Santos ainda quer um treinador estrangeiro e muito provavelmente português. Então, são muitas histórias, né, Giovanni Afonso? E concreto que é bom, absolutamente nada. O que mais deixa confuso o torcedor santista e até mesmo nós também estamos confusos com tantas histórias que estão sendo contadas de pessoas envolvidas nas tratativas, Giovanni Afonso. Marcão, a verdade é que o Santos está perdido. Essa busca por um treinador está deixando o Marcelo Teixeira de cabelo em pé, né? Se resta algum cabelo ainda para o Marcelo Teixeira. O Santos tá louco para fechar com um treinador, Marcão. O Santos, assim como o torcedor santista, entende que ele está começando a se atrasar no seu planejamento. Tinha ali 3 semanas de folga, já perdeu 2 e está perdendo a 3ª semana de planejamento antecipado. Então o Santos meio que está tirando para todos os lados, Marcão. Claro que a prioridade, o plano A, é o Luiz Castro ou a busca por um treinador estrangeiro com todas aquelas características que vocês estão cansados de saber. Futebol ofensivo, trabalhador, que gosta de tratar com a molecada da base. Esse é o perfil traçado pelo Santos. Mas parece, Marcão, que neste momento a prioridade é fechar com o treinador do que necessariamente escolher o perfil certo. Por isso que aqui o Varanda tenta ao máximo filtrar e organizar essas informações, porque a gente recebe muita coisa. O Marcão sabe bem como é, toda hora surgindo nome, é toda hora vindo uma nova notícia que muda a rota, volta a rota, muda a rota. Então é muito complicado esse momento. E é complicado porque existem pessoas que mais querem atrapalhar do que ajudar nesse momento, querem inventar notícia e também atrapalhado porque o Santos está perdido nessa busca por um novo treinador, Marcão. Então é um cenário muito difícil, é um cenário que dura 17 dias, muitas idas e vindas. Eu me lembro que começou com Pedro Caixinha sendo o nome mais forte, depois passou para o Luiz Castro, depois Gustavo Quinteiros, voltou para o Castro, voltou para o Renato Gaúcho, foi para o Castro, Cuca. Então é uma bagunça total de um clube que está perdido na busca por um novo treinador. Vamos aguardar, Marcão, vamos ver se vai ter um desfecho nas próximas horas, mas neste momento é o que a gente trouxe ontem e esse cenário se repete. O Santos está na estaca zero, começando tudo de novo, buscando um novo comandante. Eu acho que é isso. Eu acho que essa pode ser a definição. O Santos está na estaca zero. O Santos começou tudo de novo, a busca por um treinador. As informações ainda direcionam ali para um treinador estrangeiro, muito provavelmente português. O Pedro Caixinha, que foi contatado, que chegou inclusive ali a ter negociações com o Santos Futebol Clube, me parece que neste momento está gelado demais, né? As negociações com o treinador Pedro Caixinha. Por mais que eu tenha visto, Giovanni Afonso, muitos torcedores pedindo para que o Santos feche com Pedro Caixinha, né? Eu, claro que vejo bastante também o que se fala no Twitter e vejo muitos torcedores, e rede social, é claro, não sabemos até que ponto, né? Esse torcedor do Santos, ele
em termos de proporção, né, representa bem o que pensa a torcida do Santos, mas as redes sociais é um bom termômetro. Eu vejo muita gente falando sobre o Pedro Caixinha, né, que esse é um nome palpável, né, Giovanni Afonso? Era um nome mais fácil de ser, de fato, negociado, mas me parece que deu uma esfriada grande e o Pedro Caixinha está ali em stand-by, não é isso, Giovanni Afonso? Ali em stand-by meio que ficou uma situação chata em fechar com o Pedro Caixinha, Marcão, porque o Santos atacou ele logo quando demitiu o técnico Fábio Carille, foi ali acertar, deixou tudo ajeitadinho, mas na hora de assinar, na hora de fechar o contrato, partiu para outra, e essa outra se chama Luiz Castro, Marcão. Então ficou uma situação muito chata. O que eu tenho de informação, Marcão, é que o Pedro Caixinha ele estava muito empolgado em acertar com o Santos, ele diferentemente do Luiz Castro, se pudesse, assinava na hora, fechava naquele momento, mas o tempo passou, 2 semanas se passaram, na verdade, e ficou meio que um clima chato, Marcão. O Santos sabe o quanto o Pedro Caixinha iria receber, sabe quais são as condições, mas é uma situação muito delicada, Marcão. Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas Pedro Caixinha no Santos é algo muito frio, dificilmente pode acontecer no cenário atual. Deixa eu ler aqui uma mensagem que eu achei interessante do Eduardo Mazeu. Um abraço para você, Eduardo. Ele coloca o seguinte, uma dúvida honesta. O clube está mesmo perdido? Interrogação. Ou a overdose de especialistas, setoristas e jornalistas com informações desencontradas que estão deixando a torcida ainda mais ansiosa? É uma boa pergunta, viu, Eduardo? E eu vou te responder com fatos, tá? E aí você acredita em quem você quiser, né? Mas eu vou responder para você com fatos. Você acha que é mentira que o Santos ofereceu 2,5 milhões para o Sampaoli? E que ele escolheu o Rennes da França? É verdade. O Santos ofereceu 2,5 milhões de reais para o Sampaoli. Ele optou por treinar o clube francês, o Rennes. A outra informação, você acha que é mentira que o Santos está esperando o Luiz Castro há quase 15 dias? É verdade. O próprio presidente Marcelo Teixeira confirmou, o procurador do profissional veio ao Brasil. Você acha que é mentira que o Santos tentou o treinador Renato Gaúcho? É verdade também. O Santos tentou o treinador Renato Gaúcho, que recusou e agradeceu a proposta do Santos Futebol Clube. Já falamos aqui do treinador Pedro Caixinha, que conversou, eu citei abertamente aqui o nome. Eu citei abertamente o nome aqui. Quem conversou com Pedro Caixinha, que não preciso nem esconder, quem conversou com Pedro Caixinha lá atrás foi José Renato Quaresma. Quaresma conversou com o Pedro Caixinha. Eu falei quantos treinadores, Giovanni? 4, né? 4. O Caixinha, o Renato Gaúcho, o Luiz Castro, o Sampaoli e 4. Por enquanto. E tem mais por aí que eu acho que você vai citar. Não, tem mais. O Cuca, é que eu não sei se teve proposta pro Cuca. Mas eu sei que realmente o nome do Cuca também está na lista. E o Santos pensou no Cuca quando o Carille ainda era treinador do Santos. Você sabe disso, Giovanni? Quando o Carille estava para ir pro Corinthians, o Marcelo Teixeira conversou com o Cuca e o Cuca não quis vir para o Santos. Já falei 5 treinadores. Agora, Gustavo Quinteiro surgiu também. Não sei se teve conversa, não tenho essa informação, mas foi o nome que surgiu. O Heinz também surgiu. Também não tenho a confirmação que teve proposta, mas surgiu também entre as possibilidades. São 7 treinadores que eu coloquei na lista. Tá perdido ou não tá perdido, Giovanni Afonso? Tá, Marcão, tá perdido e faz sentido assim esse desespero, porque o tempo tá passando e o Santos tá ficando para trás, Marcão. O que eu tenho de informação é que proposta mesmo, o Santos teria feito pro Pedro Caixinha, pro Luiz Castro e também pro Renato Gaúcho. O Gustavo Quinteiros foi uma espécie de sondagem ali, o Santos monitorou a situação do treinador. Cuca e Gabriel Heinz e mais no ramo da possibilidade, Marcão. Então foram pelo menos 3 treinadores que o Santos fez proposta e não fechou, o que é complicado, né? E 3 treinadores de perfis completamente diferentes, né? O Luiz Castro, um treinador mais badalado, o Pedro Caixinha, esse treinador mais low profile ali, um cara mais quietão, mais da dele, e o Renato Gaúcho, que é um treinador brasileiro que não precisa nem falar das características, Marcão. Então, na minha visão, claro, isso que o amigo Varandeiro trouxe existe, tem muita notícia implantada, tem muitas pessoas dando opinião ao invés de informação, isso de fato existe e tá deixando o torcedor ansioso, né? Eu converso com torcedores santistas, tá todo mundo desesperado. Isso acontece de fato,
mas também existe o outro lado, de uma diretoria que está perdida e na pressa de fechar logo o nome, não existe convicção alguma e me parece que está tirando para todos os lados, Marcão. Ah, perfeito. É exatamente. E eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu acho que é muito legal essa expansão. E hoje, qualquer torcedor pode trazer informação. Se o torcedor é bem relacionado, por exemplo, com o Marcelo Teixeira, tá lá na casa do Marcelo Teixeira comendo uma pizza e tomando um vinho, né? O Marcelo Teixeira solta que o Santos está negociando com Giovanni Afonso para treinar o Santos Futebol Clube. Esse torcedor tem um canal, ele vai lá e traz a informação em primeira mão. Então eu sempre falo isso para o Giovanni, toda informação hoje, independente de onde vem, ela precisa ser investigada, ela precisa ser avaliada, né? E claro que a gente precisa correr atrás, porque hoje todo mundo tem acesso à informação e mais do que isso, todo mundo tem acesso a publicar essa informação. Então isso é muito importante. Agora, o que de fato acontece muito, e aí é um grande problema, é que as opiniões acabam virando informações, né? Por exemplo, aquele caso, e aí eu sempre costumo dizer isso, eu percebo isso em jornalistas até renomados que opinam e acabam tentando passar uma opinião como informação, e também percebo isso em pessoas normais que hoje têm canais no YouTube. Então tem muita informação que na verdade não é informação, é opinião, é aquilo que a pessoa gostaria que acontecesse. Por exemplo, eu vejo muita gente falando, né? Dudu no Santos, não tem nada. Rony no Santos, não tem absolutamente nada nesse momento. Então, pessoas que pegam jogadores que vão deixar os seus clubes e colocam como possibilidade, como oportunidade no Santos. E aí vira uma informação. O Santos quer o Dudu, o Santos quer o Rony. E não tem nada. Quando você vai atrás da informação, não tem absolutamente nada. Pode acontecer do Rony ser jogador do Santos? Pode. Pode acontecer do Dudu ser jogador do Santos? Pode. Nesse momento, tem alguma coisa de concreto? Absolutamente nada. Então a gente precisa separar essa questão de opinião da informação.